Olá, gente. Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que envolve muito, né, o tipo de trabalho que eu desenvolvo. E antes de iniciar, gostaria muito de esclarecer que este talvez seja um dos principais assuntos que eu venho trazer aqui, porque vocês vão ver que todo o meu trabalho e o trabalho das pessoas em geral, né, não só o meu, depende muito disso que eu vou tratar aqui hoje, né? E se ficar alguma dúvida sobre o meu trabalho, se ficar alguma pendência, alguma coisa que eu poderia falar, por favor, aos que me acompanham, né? Aos que vão chegar ainda, esses vídeos eu estou gravando para o meu canal, o canal que eu criei no YouTube, né? Para mostrar o meu trabalho. E para quem tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Eu vou deixar o link. Eu gravei um vídeo, já tenho com esse aqui, me parece que é o terceiro, né? Enfim, vou deixar o link na descrição também de um grupo que eu tenho no Telegram, né, onde vocês vão poder ficar mais à vontade, né, para questionar sobre determinados assuntos que eu venho trazendo aqui. E gostariam que se inscrevam no canal, que divulguem o meu trabalho, né? Porque isso vai fortalecer a nossa relação, né? Também o nosso entendimento acerca dos assuntos que serão abordados aqui. Então é uma troca, né? Eu faço por vocês e vocês também me ajudam nessa troca, né? É por isso que eu digo envolvimento, né? Eu não estou criando, eu não sou produtor visual, eu não estou produzindo conteúdo, eu estou produzindo desenvolvimento pessoal, que é mais importante do que produzir conteúdo, né? Produzir conteúdo é apenas uma parte. É por isso que meus vídeos são simples e diretos e objetivos. A minha proposta aqui é divulgar meu trabalho. Então hoje um tema, como eu havia dito logo no início, um tema fundamental. Tema fundamental. O papel do filósofo terapeuta se baseia em descobrir justamente o ponto fundamental no que diz respeito à busca dos seres humanos pelas suas virtudes, né, como eu já havia expressado em outros vídeos anteriores. E por que não tratar desse assunto aqui agora que eu vou falar? Que eu vou colocar o título deste vídeo. Como melhorar o pensamento. Pensamento é o tema central, mas como melhorar o pensamento? Primeiro, para você melhorar uma coisa, você tem que saber o que aquela coisa é, o que significa. Então, assim, o objeto dos filósofos, né? O objeto de estudos dos filósofos e do terapeuta filosófico também, ou do filósofo terapeuta, tanto faz, ao longo dos tempos, sempre foi utilizar o pensamento para poder ensinar as pessoas como viver de uma forma melhor. Como viver de uma forma melhor através do pensamento, né? Então, o título, Como melhorar o pensamento. O pensamento, fisiologicamente falando, organicamente falando no ser humano, existe por um propósito neurológico, né, psicológico, que é impulsionar
o ser humano, impulsionar o ser humano ou até encorajar o ser humano na busca da vida, né? Nos desafios da vida e também nos desafios que desculpem, um pouco nervoso, nos desafios que o mundo oferece, né? E por que esse assunto é importante? Porque à medida que o tempo, que o ser humano evolui, à medida que o ser humano se desenvolve, o pensamento exige um nível de complexidade e de sofisticação de pensamento cada dia maior. Por que sofisticação? Olha, eu acredito que nos primórdios, né, o ser humano utilizava o pensamento, por exemplo, para criar estratégias de combate, para criar estratégias de caça, por exemplo. Como caçar, né? Porque o ser humano na origem era caçador-coletor. Não sei se vocês sabem um pouco da história, mas a história é que os seres humanos na origem eram caçadores-coletores e depois se tornaram agricultores. E o papel do pensamento foi desenvolvendo junto. A sociedade vai desenvolvendo e o pensamento também. Mas na origem era para tirar o medo do ser humano. Imagine você se não houvesse o pensamento. As pessoas iam ter medo até de sair de dentro da caverna. Entre aspas, da caverna, né? Hoje em dia é de casa, né? Porque se você começar a pensar que pode ter alguém lhe esperando na esquina ali, você não sai de casa. Entendeu? Por causa do medo, né? O medo do ser humano. Agora, o pensamento gera coragem. O pensamento no ser humano serve para encorajar. E também para dar sofisticação à vida. A própria natureza humana busca sofisticação. Então, nada mais do que isso. Você tem que sempre analisar para melhorar. Então, vamos responder a pergunta, né? Eu expliquei o que é o pensamento. O pensamento é o ato de pensar em praticar, né? O ato de pensar, e já expliquei para que serve o pensamento. Agora, como melhorar? Primeiro, para melhorar uma coisa, você tem que mapear. Para otimizar uma coisa, otimizar é tornar ótimo, né? Otimizar, o ato de tornar uma coisa ótima. Você não torna nada melhor do que já é se você não souber identificar quais são as suas falhas no pensamento. E, como eu havia dito antes, o desenvolvimento da sociedade tornou o ato de pensar cada vez mais sofisticado. Só que também, pelo o fato de exigir cada vez mais que as pessoas utilizem o pensamento, isso acaba provocando também um desgaste do próprio pensamento. Então, como você vai escolher o que você vai pensar para poder melhorar a sua vida? Isso não é um exercício fácil. Eu tenho que confessar que dos exercícios humanos é o mais complexo. Agora, como eu falei, você vai começar a olhar para esse pensamento. Qual o tipo de pensamento que você está tendo? Né? E ele vai servir para quê em sua vida? Porque se ele não tiver uma utilidade, que é tirar o seu medo, se o pensamento não tem como finalidade última tirar o medo que você tem, ou o medo de se relacionar com outra pessoa, ou o medo de chegar em uma palestra, por exemplo, e não sair nada de sua boca. Então, para quebrar esse gelo, né, esse medo, você precisa praticar o pensamento, né? De que ponto é que você tem que partir? Como eu já falei, observando as coisas que você pensa, procurando classificar quais são os melhores pensamentos para você atingir seus objetivos e utilizar o foco, a concentração. Não, se eu estou querendo fazer uma palestra,
seja na faculdade, seja no emprego, tem uma plateia ali de pessoas que vão me ouvir, então tem que seguir uma linha de raciocínio, que é justamente isso que eu estou fazendo aqui agora, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui para o YouTube, mas estou seguindo um foco de pensamento, seguindo uma linha de raciocínio. Eu tenho que me concentrar no que eu estou fazendo. A mesma coisa é o ato de pensar. Você tem que se concentrar em enxergar aquilo que você pensa. O pensamento que você está tendo agora está te servindo de quê para você melhorar? Então, para concluir mais esse estudo, né? E a minha proposta aqui é essa, dialogar. Eu reservo um tempo do meu dia para poder estar fazendo essas recordações aqui, justamente para explicar o fundamento do meu trabalho, né? Que é de filósofo terapeuta. E é isso. Eu vou terminando mais um registro aqui, para concluir, né, como melhorar o pensamento. Como melhorar o pensamento, como otimizar o pensamento. É simples, é só você mapear, é só você enxergar o que você está pensando. Pelo menos reserve 5 minutos em cada período do dia, por exemplo, de manhã. Comece a fazer essa prática aqui que eu vou lhe ensinar agora. Logo quando você acorda, né, a primeira coisa que você faz é botar na cabeça um plano. Eu vou tomar café, depois que eu tomar café eu vou tomar banho, eu vou pro meu trabalho, eu vou me arrumar, eu vou pro meu trabalho, chegar no caminho eu vou botar gasolina no meu carro. Então você já fica criando um plano, um trajeto. O pensamento é a mesma coisa. Com o pensamento não é difícil, não é diferente. Você reserva 5 minutos de manhã, 5 minutos de tarde e 5 minutos à noite antes de dormir para você olhar para dentro de sua cabeça, né? Olhar para isso aqui que você possui, né? Que é o cérebro. E o que é que está movimentando lá dentro, né? Qual o plano, né? É você concentrar 5 minutos no que você está pensando, para você poder ter contato com isso e conseguir, através disso, montar um plano. Peraí, por que eu estou pensando nisso de novo? Isso daqui não está sendo útil para nada, então eu vou descartar. Então, com essa prática, você adquire uma habilidade de seguir um plano, como se você estivesse indo para o seu trabalho. Não, eu vou seguir nessa direção, depois eu vou fazer isso. Pronto, acabou. Com o passar do tempo, 20 dias de prática, isso se torna automático dentro de você e esse automatismo se torna repetitivo. Você não vai precisar mais ficar se vigiando, observando os seus pensamentos. Simplesmente vai vir a reflexão, você vai pensar, vai montar um plano e Zé finir. Como diz aqui na Bahia, né? Zé finir, fim de papo. É uma coisa tão simples que muitas pessoas ficam enrolando, né? Colocando coisas para poder explicar. Então tá aí, né? É nisso que se baseia o meu trabalho. Ajudar as pessoas a alcançarem aquilo que elas querem através da filosofia. Entende? E é isso, eu vou ficando por aqui. Aguardem. Sempre eu vou estar reservando alguns minutos no meu dia para estar fazendo esse tipo de orientação. Valeu, boa sorte. E é isso aí. Vamos continuar na nossa caminhada.